A você que está em casa, repito, sinta-se como se estivesse aqui em nosso meio. Eu quero começar orando, pedindo ao Pai que nos fale ao coração por meio dessa palavra que vai ser pregada. É a quarta mensagem que prego hoje, na série embasada no Salmo 51, o Salmo da confissão de Davi. Você que perdeu as 3 anteriores, você pode ir lá na nossa página no YouTube, Júlio César P. Gonçalves, pode entrar lá depois, se inscrever, e você vai ver lá as 3 mensagens anteriores já devidamente colocadas pelo nosso querido irmão Tony. Essa, creio, né, Tony? Amanhã, à tardezinha, de tarde para a noite, já vai estar no ar, junto com a da manhã, que foi pregada hoje, em cima do tema Justiça Generosa. Queria que você baixasse sua fronte, e nós vamos falar com Deus em mais um momento. Obrigado, Pai, obrigado porque Tu és um Deus bendito, maravilhoso. Quando olhamos para a maneira como temos sido guardados e acompanhados pelo Senhor, nós só podemos render-Te graças, dar-Te o nosso tributo, o nosso louvor, a nossa vida em gratidão, porque se somos alguma coisa, se temos algo nessa vida, é porque o Teu amor nos tem coberto de um modo muito gracioso, Pai. Nós não somos dignos da Tua presença em nossa vida. Nós não temos em nós nenhum tipo de crédito para que o Senhor pudesse nos amar, para que o Senhor pudesse ser por nós, mas ainda assim o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou, o Senhor se manifestou em nossa vida. Glória ao Teu nome, Deus. Glória ao Teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus, Tu és bendito. E que nessa noite a Tua palavra gere quebrantamento de alma, de coração, pelo Teu Espírito Santo. Não só nas pessoas que estão nesse auditório, mas também sobre aqueles que estão em casa, nos ouvindo, nos assistindo agora, por meio desse culto virtual. Obrigado pela Tua vida em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nosso tema para hoje: o pecado, uma afronta à glória de Deus. O pecado, uma afronta à glória de Deus. E nós vamos ler o Salmo 51, do verso 1 ao 4, se você tem notado, se você tem reparado, eu não estou lendo o Salmo 51 na íntegra, estou avançando de acordo com os versículos que estamos examinando. Já examinamos até agora os versos 1, 2 e 3, e hoje eu vou ler o 4, mas para não fazer uma leitura incompleta, lerei todos os versículos até o 4, tá? Diz assim o texto sagrado: tem misericórdia de mim, ó Deus, por Teu amor. Por Tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. O verso de hoje: contra Ti, só contra Ti, pequei, e fiz o que Tu reprovas, de modo que justa é a Tua sentença, e tens razão em condenar-me. Amém, igreja? Há um detalhe na conhecidíssima parábola do filho pródigo, que muitas vezes nos passa despercebido. Quando o filho rebelde chega ao fundo do poço, totalmente dominado pela miséria moral e espiritual, ele se lembra do seu velho pai, da boa vida que ele tinha na fazenda, totalmente diferente da penúria, das lutas enfrentadas por ele agora, ao ter que comer a comida que os porcos comiam para poder sobreviver fisicamente. E ele, naquele momento de despertamento espiritual, naquele momento de elucidamento espiritual, ele ensaia um discurso para transmiti-lo ao seu pai, no retorno para casa. E as suas palavras são reveladoras. Vamos ver isso aí? Lucas 15, 18. Olha o que diz: eu me porei a caminho, disse o filho pródigo, e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei
contra o céu e contra ti. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu quero que você observe comigo a lógica desse discurso. O filho pródigo estava consciente de que havia pecado contra o seu pai ao abandoná-lo e exigir a parte de sua herança, estando o pai ainda vivo, o que era um grande insulto na época. Era como se ele desejasse que o seu pai morresse para que ele pudesse pegar a parte que lhe cabia. E aquele filho então toma o seu dinheiro e o gasta de modo irresponsável, com uma série de prazeres em que ele somente chega ao fundo do poço. Mas, ao decidir voltar para casa, ele deixa claro na sua palavra que antes de ter pecado contra o seu pai terreno, o seu pai físico, o seu pai sanguíneo, ele havia pecado contra o seu pai celestial. Olhe novamente as palavras: pequei contra o céu. É a primeira palavra que o filho pródigo diz no seu arrependimento, porque o filho pródigo compreendeu que todo pecado, em última instância, é uma atitude contra os céus, é uma atitude contra Deus. Seja uma pequena mentira, um sentimento de inveja acalentado no coração contra o próximo, uma palavra caluniosa dirigida contra alguém, um ato de adultério, um gesto de trapaça para lesar uma pessoa, não importa. Todo pecado, antes de ser contra um indivíduo de carne e osso, ele é dirigido contra Deus sempre, em primeiro lugar. Daí a palavra do filho pródigo: pequei contra o céu em primeiro lugar e depois contra o meu pai terreno. E Davi sabia muito bem dessa realidade, tanto que no verso 4, solte aí por favor, ele diz o seguinte, olha o que ele fala: contra ti, só contra ti pequei, ele disse a Deus, e fiz o que tu reprovas. Interessante esse pensamento de Davi. Observe comigo. Ele havia tomado para si uma mulher que não era sua. Não satisfeito com o seu farto harém, ele ainda quis usurpar uma mulher que já pertencia a outro homem. Ele engravidou esta mulher e foi ainda mais fundo no seu pecado. Mandou que matassem o esposo dessa mulher. Davi pecou contra várias pessoas. A sua família, em primeiro lugar, quebrando a confiança que, como homem de Deus, representante máximo do seu lar, ele deveria possuir. Davi pecou contra o seu povo, que confiava nele como a pessoa certa para ser o rei de Israel, sendo ele considerado um homem segundo o coração de Deus, como era bem reputado. Davi pecou também contra aquela mulher, Batseba, que levava a sua vida normal, esposa de um oficial do rei, possuidora de uma vida simplória, porém honesta. Davi pecou contra o seu homem de confiança, homem de integridade, o militar Urias, esposo de Batseba, que queria de forma sincera ele lutar pelo bem-estar de Israel e pelo bem-estar do seu rei também. Ao longo de toda a sua trajetória de pecado, Davi feriu inúmeras pessoas que o amavam, que lhe queriam bem, mas todas estas pessoas, escute isso, entenda isso, todos estes a quem Davi atingiu com o seu erro, foram meros coadjuvantes, personagens secundárias, diante daquele a quem ele mais havia ofendido com o seu pecado, que foi quem? Deus. Por isso, Davi começa a sua palavra de reconhecimento de erro, afirmando que a pessoa que ele mais magoara, ofendera, machucara com as suas atitudes ruins, foi a figura de Deus. Igreja, queridos, queridas, nós precisamos recuperar esse sentimento perdido pelo povo de Deus.
o sentimento de respeito e reverência para com a glória e a santidade do nosso Deus. Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, e o nosso pecado o ofende terrivelmente. Vamos a uma visão bem conhecida por todos nós. Isaías capítulo 6, do 1 ao 3, olha o que diz. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Só abrindo um parêntese aqui, falando algo que não tem nada a ver com o objetivo da minha mensagem, mas não vou deixar passar essa não. Vez por outra eu escuto algumas pessoas reclamando sobre os cânticos que se cantam na igreja. Ah, pastor, são mantras espirituais, toda hora repetindo o coro, a gente já não aguenta mais isso. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, se você não aguenta ouvir as repetições dos coros, dos cânticos de louvor, então você não vai aguentar ficar no céu, porque lá no céu é santo, santo, santo o tempo todo. Os anjos falam santo, santo, santo o tempo todo. É um mantra maior do que esse, não existe. E se você não é capaz de repetir em alguns momentos os cânticos que são entoados aqui, julgando-os maçantes, então você não vai conseguir ficar no céu não, filho. Muda seu pensamento se você quer ir para o céu, tá bom? Misericórdia. Então vamos lá, voltando para o texto. Deus é tão santo que até os serafins, uma espécie de anjos, seres que não conhecem pecado, tiveram que cobrir os seus rostos com as suas asas, porque eles não podiam contemplar a santidade de Deus, a glória de Deus, mesmo eles não tendo pecado. E mais, com outras asas cobriam os seus pés. Por quê? Porque os pés representavam as suas partes inferiores, e eles não poderiam deixar nada à mostra, para que isso não servisse de desrespeito à majestade desse Deus Todo-Poderoso. Quando lá em Levítico, Deus está dando suas leis ao povo, quero que você me acompanhe nesse pensamento, para que eles tivessem um padrão de vida elevado em relação a todos os demais povos vizinhos. O motivo de o povo de Israel ter que fazer tudo o que Deus estava mandando, não era apenas para o bem-estar social daquela nação, mas era para que a partir do seu exemplo, a santidade de Deus fosse respeitada, não só por Israel, mas também por todos os povos circunvizinhos. Vamos ver isso aí? Levítico 19, do 1 ao 4. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E a narrativa continua com mais um sem número de orientações de Deus. E o que fica claro para a gente é que tudo que Deus manda fazer de diferente para o povo de Israel era para a glória dele mesmo, porque ele é o Senhor. E ao desrespeitarem os seus pais, ao roubarem aquilo que não lhes pertencia, na verdade, os israelitas estariam primeiramente pecando contra a glória de Deus, antes de pecarem contra o seu próximo. Então se liga nisso, filho, filha. Todo pecado é contra a glória de Deus. Toda atitude transgressora, todo desvio da vontade do Senhor envolve ir contra a glória dele. Você já tinha pensado no pecado sob essa ótica? Sob esse prisma? Há coisas dentro do seu coração que ninguém sabe.
Só você. Desejos, ambições, sentimentos egoístas que você tem alimentado há tempos, e você já se acostumou com tais sentimentos. Eles fazem parte da sua psique, dos seus pensamentos e segredos mais íntimos. E você jamais parou para pensar no fato de que Deus sabe de tudo isso em seu interior. Você nunca lhe pediu perdão, nunca lhe clamou por misericórdia, por abrigar tamanho mal em sua vida. Mas eu quero lhe dizer que Deus está triste, machucado, ferido por você, pois cada atitude pecaminosa nossa, seja ela revelada, venha ela a público ou não, fere a glória de Deus. Mesmo os pecados que não foram trazidos à tona, eles sempre são direcionados contra Deus em primeiro lugar, e por isso você tem que desesperadamente buscar o seu perdão, a reconciliação com esse Deus todo-poderoso, que é amor também. Davi nos fala algo interessante, olha o que ele fala, Salmo 66, 18, olha o que ele diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Se eu tivesse guardado o mal no meu coração, sem confessá-lo, sem reconhecê-lo, o Senhor não me ouviria jamais. Você precisa reconhecer que não foram apenas pessoas feridas pelo seu pecado, não apenas foi você que foi atingido pelo seu pecado, mas a santidade de Deus também foi afligida pelos seus erros. E por isso você deve se humilhar diante daquele que quer ter você de volta para uma relação de amor, de proximidade, de intimidade, de cumplicidade, sem segredos, sem esconderijos, sem capas, sem falsidade. Enquanto você fingir que não fez nada contra Deus, Ele continuará distante de você, porque Deus não tem parceria com os nossos pecados. Eu quero te convidar a ler comigo agora um texto bem interessante, é um texto clássico, Isaías 59, mas eu quero que você acompanhe a leitura. Olha o que diz, vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades, os seus pecados, separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém entra em causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade, apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade, chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más, e atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus. Ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso, a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo é trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Que texto devastador! Assustador! Estão em trevas. Está em escuridão espiritual aquele que ainda não reconheceu que pecou contra Deus. Aqueles que insistem em brincar com o seu nome santo, sagrado. Portanto,
agora, nesse momento, já. Reconheça o seu pecado e o quanto você tem ferido o coração de Deus por decidir continuar a viver uma vida de desobediência, achando que está tudo bem, achando que isso é normal, pensando que não tem nada a ver. E aí, para a gente caminhar para a parte final, sabe o que acontece? Quando você tem esse reconhecimento espiritual de pecado, você para de querer se auto-justificar, de querer se defender a todo custo, de querer esconder os seus erros, para não perder a sua honra humana, o seu bom nome, o conceito positivo que as pessoas têm a seu respeito. Olha o que Davi fala no final do versículo 4, olha o que ele diz, uma palavrinha curta, ó. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Qual é a marca clara, visível, de uma pessoa que ainda não reconheceu o seu pecado, de alguém que ainda está com o mal no seu coração e orgulhosamente, arrogantemente diz que não fez nada de errado? Sabe qual é a marca? A autojustificação, a raiva dos outros quando se é confrontado em seu erro, a falta de disposição de pedir perdão. Essa pessoa se acha geralmente a mais injustiçada do universo, a mais incompreendida, aquela que ninguém ama e não merece passar pelo que está passando. Já vi muitos casos assim, de pessoas que após terem sido confrontadas em seus pecados, queriam arrumar bodes expiatórios, jogar a culpa sobre os outros, mas nunca reconhecendo que elas mesmas eram a maior fonte do seu problema. Vamos atentar de novo para a palavra de Davi, olha o que ele fala: a tua sentença é justa, o teu veredito a meu respeito é justo. O Senhor tem todo o direito, se o Senhor quiser, em me condenar. Eu mereço o teu pior sobre a minha vida. Tu podes até me matar, Senhor, se tu quiseres, porque eu sou um pecador imundo e tu és um Deus santo, 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 Deus que eu desrespeitei com o meu pecado. Precisamos ter em mente algo, para que a gente não fique choramingando pelos cantos, como filhos abandonados pelo Pai. Deus julga com justiça sempre, e eu não posso me rebelar contra os seus juízos. Apocalipse capítulo 15. Apocalipse capítulo 15, versos do 1 ao 3, o último texto dessa noite que eu quero ler. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante ao mar de vidro misturado com fogo, e de pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Eu grifei essa última parte, eu sublinhei essa última parte. Justos e verdadeiros são os juízos de Deus, justos e verdadeiros são os caminhos do Senhor. Filho, filha, se há altivez espiritual no seu coração, se há qualquer acúmulo de orgulho diabólico na sua alma, impedindo você de contemplar o quão grave é o seu erro, você tem que deixar isso agora cair por terra em nome de Jesus. Você está errado, você está em pecado,
você está maculando a glória de Deus ao permanecer no mal, e isso não pode continuar. Seja humilde para aceitar isto. Reconheça o seu pecado. Clame pela misericórdia de Jesus sobre a sua vida. Abandone o seu orgulho espiritual e creia em Jesus como sendo Ele unicamente o seu perdoador, o seu Salvador. E eu finalizo com uma história que para mim foi um baita exemplo de humildade, como poucos que eu já contemplei. Uma história que representa muito bem o que é ter um coração tratado pelo Senhor, habitado pelo Espírito Santo de Deus, isento de qualquer tentativa de autojustificação, de orgulho ou arrogância no campo espiritual. Há muitos anos eu estava na conferência da Editora Fiel, tradicionalmente realizada na belíssima cidade paulista de Águas de Lindóia, lugar maravilhoso. Centenas de pessoas por lá, e como de costume naquele congresso, que dava muita ênfase à palavra, que dá muita ênfase à palavra, mas não se preocupa tanto com a música, as pessoas que cantavam nas devocionais, nas aberturas dos cultos, eram irmãos que faziam parte do congresso, inscritos para participarem do congresso. Cantavam voluntariamente, vozes bonitas, afiadas, estilosas, apesar do improviso, tudo muito bem realizado. Mas naquele congresso havia uma presença especial no meio do povo. E ninguém entendeu por que aquela figura não estava cantando. Era o querido pastor Paulo César, fundador do Grupo Logos. Quem conhece ele? Paulo César do Logos? O povo tem que se atualizar mais, né? Ou talvez voltar para os primórdios, né? Poucos dinossauros aqui conhecem o Paulo César. Jânio, tem jeito não. Mas eu cresci ouvindo Logos e fez parte da minha formação espiritual esse grupo. O Grupo Logos já foi um dos grupos evangélicos mais conhecidos no Brasil e que marcaram história na música gospel. Paulo César estava lá sentadinho, operando a mesa de som do evento. Olhem que coisa! Um dos maiores cantores de toda a história da música evangélica brasileira, num evento com mais de 1.500 pessoas de todo o Brasil, operando o som, sem cantar. E quem estava cantando era amador, principiante, ninguém entendeu nada. Começaram então a pressionar o pastor norte-americano, Ricardo Denham, presidente do Congresso, para que ele colocasse o famoso pastor Paulo César do Logos para louvar. Depois de muita pressão, na hora mais cheia do evento, à noite, pastor Ricardo pediu a palavra e disse o seguinte: meus irmãos, muitos de vocês estão me pedindo que dê uma chance para o pastor Paulo César cantar aqui no congresso. Mas quero avisar a todos que ele está em pecado. Já imaginou? Eu estava lá, eu vi isso. Eu olhei para a cara de Lula, olhou para a minha cara, e o pastor continuou: está sob disciplina. Ele gravou um disco, continuou o pastor a explicar, pela Line Records, gravadora da Igreja Universal do Reino de Deus. E aqui não aceitamos ligação alguma com esses mercenários da fé. Pastor Paulo César está aqui apenas como contratado para operar o som. E não vai cantar enquanto não sair da disciplina espiritual a que está submetido. Eu olhei imediatamente para o rosto do pastor Paulo, imaginando que ele saísse dali imediatamente, se levantasse e furiosamente fosse embora, revoltado com o maltratamento recebido. Mas simplesmente pastor Paulo abaixou a cabeça e continuou a mexer na mesa de som.
E ele fez assim até o último dia do congresso, sem ter uma única participação pública naquele evento. Eu pensei com os meus botões, esse aí não volta aqui nunca mais. Nunca mais! Pastor Paulo César participa de um congresso da Fiel. No ano seguinte, lá estava eu no congresso, e olha aqui para mim, você que está em casa. Quem era o líder da adoração do congresso? Quem é que cantava toda manhã e toda noite? Pastor Paulo César do Logos. E aquilo me foi uma baita lição. Porque se há um homem que é reputado de modo benigno no meio evangélico nacional, é o pastor Paulo César. E naquela hora da repreensão pública, ele poderia ter se levantado, ele poderia ter batido boca com o pastor, mas ele admitiu que ele teve um erro, ele teve sim um desvio, ele se vendeu em um determinado momento para uma gravadora que não conta com uma boa reputação cristã, e ele aceitou a disciplina, calado, quieto, e no outro ano, lá estava ele adorando a Deus. Sabe onde eu quero chegar com isso? Aquele que é de Deus aceita a disciplina do Senhor. Ele diz: Senhor, contra ti, só contra ti pequei. Ele não fica se lamentando, chorando pelos cantos, como um injustiçado, querendo defender a todo custo o seu pecado, porque ele sabe muito bem o que ele fez de pior, e se entregou completamente nas mãos de Deus, para receber a disciplina que for da vontade do Senhor. Espero sinceramente que nesta noite, nós tenhamos aqui nesse auditório, nós tenhamos em casa, por parte daqueles que têm nos assistido, pessoas desse modo, pessoas desse calibre, que reconheçam que têm ferido a glória de Deus, mas que se colocarem em suas mãos para serem tratados por Ele, para receberem dele o seu cuidado, sem espernear, sem lutar contra a ação do Espírito Santo em sua vida. Hoje eu olho para meu filhote Daniel, 15 anos, independente, para minha filhota Débora, que vai fazer agora 21 anos, independente. Mas eu me lembro de um tempo que eles não eram tão independentes e autônomos assim. Lá em casa nós sempre tivemos uma parceria. Eu fazia de tudo. Fazia mamadeira, eu dava mamadeira, só não me pedisse para trocar fralda de neném. Isso não dava certo não. Quando eu sentia aquele fedor maravilhoso, eu já gritava: Lu! O bicho está pegando aqui. Aí lá estava a Débora, Daniel, na sua idade ainda muito pueril, muito tenra, meses de idade, incomodado, chorando por causa do cocôzinho que estava incomodando ali. E aí chegava a mamãe, tirava a fraldinha velha, limpava o cocôzinho, colocava talquinho, e daqui a pouco botava a fraldinha nova. E quando eu olhava, aquela carinha de choro, de manha, se transformava em expressão de alegria, e eu via Débora e Daniel também, com os braços erguidos, as perninhas levantadas, como quem dizia assim: mamãe, eu estou aqui, pode cuidar de mim, pode me limpar, pode me tratar, faz o que quiser fazer comigo, mamãe. É isso que Deus espera de mim e de você. Rendição, reconhecimento de que não somos nada sozinhos, de que não podemos nada por nós mesmos, para que digamos com sinceridade de alma, de espírito: contra ti, Senhor, só contra ti pequei, de modo que justa é a tua sentença, e tu tens toda a razão em me condenar, mas eu não quero ser condenado, eu quero o teu perdão, eu quero a tua graça, então eu estou aqui, Senhor, me limpa, me trata, me cuida, me restaura, Senhor, como a mamãe cuida do filhinho, me restaura, Senhor.
Você precisa da restauração do Senhor. Você precisa do perdão do Senhor. Você precisa crer em Jesus e entregar a Ele definitivamente o controle da sua vida. Você que está em casa, baixa a sua cabeça agora. Você que está aqui também, eu não quero ninguém me olhando. Eu sei que você está em casa, na sua individualidade, na sua privacidade, mas permita-se ter esse momento com Deus. Abaixe sua cabeça. Você entendeu essa mensagem? Você entendeu esta palavra? Deus quer cuidar de você, Deus quer tratar você, Deus quer perdoar você, mas o primeiro passo é reconhecer: contra ti, Senhor, só contra ti eu tenho pecado. Enquanto você não for capaz de reconhecer o seu pecado como uma afronta à glória de Deus, enquanto você não parar para entender que Deus está sendo maculado, manchado em sua glória por causa do seu pecado, Ele está triste por causa de você, você continuará distante dEle. Então quero te desafiar a fazer comigo essa oração: Senhor, nessa noite eu me reconheço como pecador. Se você está ligado na palavra, ore comigo assim: Senhor, nesta noite eu me reconheço como pecador, como pecadora, e eu quero entregar a Ti a minha vida. Eu não quero mais ir contra a Tua glória, eu não quero mais afrontar a Tua santidade. Eu preciso, Senhor, de ser limpo, eu preciso de ser perdoado. Então entra no meu coração, eu creio no nome do Teu Filho como meu Senhor e Salvador. Limpa-me do meu pecado. Você que está aqui nesse auditório, eu quero fazer uma pergunta direta e objetiva, não quero me prolongar não. Você que está aqui nesse auditório, você que entendeu essa mensagem e sabe que é pecador e que precisa desesperadamente de Jesus para ser perdoado, e você sabe que não pode mais manchar, macular com a sua vida a glória de Deus, você quer honrar a Deus e não desonrar a Deus. Então, se você está aqui nessa noite e crê em Jesus como Salvador de sua vida, entrega a sua vida a Jesus, crendo nele como Senhor da sua vida, pedindo perdão pelos seus pecados, reconhecendo-se como pecador, pecadora, levante a mão onde você está. Eu quero orar por você. Você que está aqui e que compreendeu essa mensagem, e que nessa noite clama desesperadamente pelo perdão, pela misericórdia do Senhor. Você que quer se entregar no altar de Deus, entregar a Ele a sua vida, levante a mão onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero apresentar você ao Pai. Eu quero apresentar você ao Senhor. Alguém que nessa noite quer tomar esta atitude? Você que está em casa, você que está em casa, entrega a sua vida a Jesus, entrega o seu coração a Jesus, creia nele como Salvador, como aquele que pode lhe perdoar. Mas eu quero continuar perguntando a você aqui também. Há alguém que nessa noite se reconhece como um pecador e quer ser limpo, lavado, purificado pelo sangue de Jesus? Quer ser tratado por Deus como um pai que pode perdoar os seus pecados de agora em diante, tanto quanto os que já foram praticados? Levanta a mão onde você está. Eu quero orar por você. Amém, Rafinha. Glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém que quer tomar esta decisão nessa noite, de entregar a sua vida ao Senhor, de se reconhecer como pecador, para que a glória desse Deus passe a brilhar em você, não mais ser manchada por você, mas passe a brilhar através de você? Levante a mão onde você está. Eu quero orar por você. Alguém? Alguém mais que nessa noite entendeu essa palavra, compreendeu essa mensagem e quer entregar a sua vida a Jesus? Igreja, fique em pé. Rafinha, vem cá. Irmã Joana, missionária Joana, vem aqui com Rafinha também, por favor. Cadê Raimundo? Raimundo, cadê você? Nádia? Ó,
Deus está fazendo uma obra na família de vocês. Glória a Deus. Deus está salvando vidas na família de vocês. Glória ao Senhor por isso. Glória ao Senhor. Depois de uma tragédia, depois de lágrimas, o Senhor tem restaurado a alegria de vocês. Mais que leve quero ser pra te amar, pra te agradar, e em santidade eu vou viver em todo tempo, pois sou teu templo. Renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo e os planos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Muito bem, nós vamos orar agora. Se o Senhor falou ao seu coração nessa noite, e por um motivo de constrangimento público você não veio aqui à frente, você vai me procurar no final do culto. Pastor, eu entendi a mensagem, eu compreendi a mensagem, e eu quero assumir que a minha vida é de Jesus. Você que está em casa, entre em contato conosco pelas redes sociais, e nós vamos falar com você, vamos procurar por você. Um aviso importante para a igreja: no último domingo agora do mês de setembro, dia 27 de setembro, nós estaremos tendo mais um grupo de batismos. Amém, meus irmãos? Água devidamente glorificada. Eu falei glorificada com C, não glorificada com G de gato, tá? Batismo não salva ninguém, quem salva é Jesus. Aquela água do batismo não é mais ou menos sagrada depois que nós saímos dela. Então você, crente em Jesus, que sabe o que quer na vida com Deus, você vai procurar por mim, ou você vai procurar a nossa ministra de discipulado, a missionária Joana Angélica, para falar da sua pretensão quanto ao batismo, último domingo, e você vai ser acompanhado nos estudos que nós fazemos tradicionalmente. Vou fechar esse momento agora orando. Quarta-feira, nós vamos ter mais uma grande palavra no livro de Atos dos Apóstolos. Esteja conosco quarta-feira para acompanhar os estudos em Atos, tá bom? Às 7:30 da noite. Baixe sua cabeça mais uma vez, vamos falar com Deus. Senhor amado, obrigado, Deus, pela maneira como o Senhor se manifestou nesse lugar. Sela com o teu Espírito Santo a vida de Rafaela, batiza com o teu Espírito a vida de Rafaela e todos aqueles que tomaram essa decisão, mas não a externaram, seja pelo motivo que for, ou porque estão em casa, ou estavam aqui e ficaram constrangidos, que haja frutos de justiça a partir dessa decisão de entrega ao Senhor. Nós pedimos que esta seja uma semana em que nós não envergonhemos o teu nome em nossa vida, uma semana em que a tua glória brilhe a partir de nós, de cada palavra, de cada gesto, de cada atitude, uma semana em que o teu nome seja glorificado pela tua igreja,
e que a graça redentora de Cristo Jesus, o Filho, o amor eterno de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo, o nosso ajudador, repousem sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, e em particular com esta igreja aqui reunida, seja fisicamente ou virtualmente, desde agora e para todo sempre. Amém. Vai em paz, querido. Semana de vitória para você, em nome de Jesus Cristo. Santo, como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor.